um prédio de 20 apartamentos foi interditado pela Defesa Civil. O local apresenta graves problemas estruturais. A gente vai para lá, ao vivo, com Carlos Daniel, que traz os detalhes para a gente sobre essa situação. Ô Carlos, essa semana a gente teve aquela notícia lá em Pernambuco do prédio que desabou, ficou todo mundo assustado. Será que tem chance disso acontecer aqui em João Pessoa também? Conta pra gente. Pois é, Oscar, é impossível a gente não deixar de citar, né, esses dois acontecimentos no nosso estado vizinho, aqui em Recife. Recentemente, melhor dizendo, na semana passada, 2 prédios vieram ao chão após aí a estrutura comprometida. E aconteceu, lógico, toda essa tragédia que a gente está acompanhando nos telejornais. Diante aí desse exemplo, a Defesa Civil recebeu uma denúncia de um morador justamente desse residencial aqui, ó, que a gente está acompanhando nas imagens, onde 20 apartamentos são instalados nessa estrutura. E como eu contei agora há pouquinho, a Defesa Civil recebeu a denúncia de um próprio morador desse residencial e veio fazer a vistoria para entender o que estava acontecendo, as condições que esse residencial se encontra, e constatou justamente isso, que tem ali um risco de desabar. A Defesa Civil fez uma orientação para que os moradores desocupassem essa área, mas como a gente percebe também nas imagens, Oscar, ainda é possível ver que o prédio continua com alguns apartamentos ocupados. Então está aí um risco eminente, mesmo com um alerta da Defesa Civil, com uma orientação de técnico, de profissionais, alguns moradores decidiram ficar. Mas a gente vai conversar com o coordenador de operações da Defesa Civil, o Renato Lins, para entender um pouco mais sobre essa denúncia que partiu de um morador daqui mesmo, né, Renato? Bom dia. Bom dia, exatamente. O morador do residencial solicitou a nossa presença e pediu que tivesse uma inspeção no prédio, que ele estava com medo de estar com algum problema na estrutura. E realmente, quando a gente chegou aqui, constatou que a estrutura estava bem comprometida. Esse comprometimento é na laje, né? No último apartamento. Isso, no último apartamento, na laje e na viga. Tem problemas sérios onde a laje já começou a ceder um pouco, então a gente preferiu interditar o prédio. É possível saber o que provocou esses problemas, se é vazamento, se é por conta da chuva? Não, aí é desgaste natural, falta de manutenção preventiva, então gerou isso aí. Lógico, com as chuvas o peso na laje aumenta também o risco de um colapso. Agora, Renato, como a gente conversou agora há pouquinho, foi feita a orientação para que os moradores saíssem desse residencial. Alguns reconheceram essa recomendação, obedeceram, outros ficaram. É um risco, né? Exatamente, é um risco grande permanecer numa edificação que está interditada por nós. Em que situação o morador pode denunciar, pode entrar em contato com a Defesa Civil, informando ali que tem um risco, que está preocupado com a situação onde mora? Em qualquer situação que ele vê que a casa pode haver algum problema estrutural, ele pode nos chamar. Temos o 0800, temos um WhatsApp, o 8831-6885, e a gente vem ao local, faz uma inspeção e faz as recomendações devidas. Agora, Renato Lins, a orientação foi dada, a gente citou e reforçou, alguns moradores saíram, outros decidiram ficar. Agora, após esse procedimento, o que é feito? Prefeitura toma parte, algum outro órgão? Após essa orientação, o que acontece com esse residencial, com os moradores que aqui moram e moravam? Vamos aguardar um posicionamento do pessoal do prédio, que a gente já solicitou algumas documentações. Eles vão nos levar e aí vai evoluindo à medida que a gente vai tomando pé da situação. Agora, a conversa com o representante, com o dono desse imóvel, como é que foi? Ele nos procurou na Defesa Civil, disse que tinha toda a documentação, ficou de levar o laudo que a gente pediu, e aí a gente dá um prazo para ele vir até nós com essa documentação. Caso ele não venha, aí a gente parte para outra instância. E o procedimento, esse problema desse prédio pode ser restaurado ou o prédio tem que ser destruído, demolido? Não, ele é passível de recuperação, sim. Ele é totalmente recuperável, não precisa ser demolido, não.
Isso. Então, Oscar, Renato, obrigado pela sua participação. A gente vai mostrar um pouquinho, porque até alguns moradores saem para a sacada para acompanhar um pouquinho desse trabalho. É um prédio que, olhando assim de fora, você não imagina que tem problema, mas o trabalho profissional, a orientação técnica dos profissionais da Defesa Civil já constataram, fizeram toda a vistoria dessa estrutura, onde tem instalado aí 20 apartamentos e constataram justamente esse problema lá na laje, né, no último andar. E aí, de acordo com o diretor de operações, o prédio está com manifestações patológicas evidentes, ou seja, o imóvel apresenta aí problemas graves, como por exemplo, fissuras de um lado a outro da viga e também a deformação da laje, que como eu disse, fica lá no último andar, o que causa aí o comprometimento da sua estrutura. Então, foi dada essa orientação aos moradores desse residencial que fica aqui no Bessa para que eles desocupem, né, saiam justamente desses apartamentos, procurem abrigos, procurem casa de parentes, de amigos, para que não haja aí, lógico, uma tragédia, como a gente acompanhou nessa última semana, na semana passada, como aconteceu em Recife. O trabalho da Defesa Civil é justamente esse, é para precaver, é orientar esses moradores. O dono também desse imóvel já foi notificado, ele tem aí esse prazo para apresentar a documentação. Vou fazer mais uma pergunta também ao coordenador. Renato, tem ideia, já tem acesso a essa informação de quanto tempo tem de construído esse prédio? Ele tem mais ou menos uns 15 anos de construído. Então não é lá tantos anos assim, né? A gente pode citar assim. Exato, ele não é um prédio tão antigo, não. Agora, quanto a esse prazo, Renato, o dono desse imóvel ele tem quanto tempo para regularizar essa situação? Olha, a regularização não teria nem um prazo tão curto, mas é preciso que ele apresente a documentação pedida para que a gente não tome providências mais profundas para desocupação realmente do prédio. Porque agora foi passada uma orientação, mas aí se não cumprida esse prazo, a entrega dessa documentação, a Defesa Civil partiria aí para a obrigatoriedade de desocupar, seria isso? Exato, aí vai para o Ministério Público, aí a coisa fica mais séria. É isso, Renato, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Oscar, e claro, a gente vai acompanhar um pouco mais desse assunto, porque, como eu disse, é uma situação preocupante. Ó, a gente vê agora até nas imagens algum morador chegando, né, na sua residência, porque já tem essa notificação, essa orientação da Defesa Civil para desocupar esse prédio justamente por conta desse risco eminente que os técnicos da Defesa Civil, os agentes da Defesa Civil constataram e já fizeram a orientação ao dono do imóvel que fica aqui localizado em uma área nobre do bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Então, ele tem esse prazo, não é um prazo tão longo, para entregar essa documentação, para regularizar essa situação. O coordenador da Defesa Civil também explicou para a gente que os problemas estruturais do imóvel são passíveis de reforma, então ele tem esse prazo para fazer justamente a recuperação desses problemas. Após constatado, tem que se fazer a reforma para que não haja aí uma tragédia como a gente acompanhou nos últimos dias no nosso estado vizinho. Como eu disse, a gente continua acompanhando esse assunto e trazendo mais detalhes ao longo da nossa programação, Oscar. Ok, Carlos Daniel, muito obrigado pelas informações. A gente olha para esse edifício assim, não imagina mesmo que ele esteja passando por uma situação grave, porque nem parece tão antigo assim, né? Os prédios que caíram, que desabaram lá no Recife, em Pernambuco, eles eram prédios já condenados aí, que deveriam estar desocupados. Não é o caso deste edifício aí. A Defesa Civil agiu rápido para constatar o problema a partir de uma denúncia, já recomendou que os moradores desocupassem os apartamentos. Inclusive, enquanto o Carlos Daniel narrava os problemas aí identificados pela Defesa Civil, apareceu um senhorzinho ali na varanda que parece não estar muito preocupado, não. Enfim, o agente da Defesa Civil disse que o problema ele é passível de recuperação, mas essa recuperação precisa acontecer. A reforma precisa acontecer, porque esse problema já existe por justamente falta de manutenção. O problema agora é sério, já está identificado, as reformas precisam ser feitas para que daqui a algum tempo, a gente não sabe se pouco ou muito tempo, mas se não forem feitas reformas aí, esse prédio pode até vir a colapsar, causando aí um acidente grave para as pessoas. Muito bem, obrigado, Carlos Daniel, pelas informações. Pessoal, a gente vai para o intervalo